Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso assunto sobre processo administrativo tributário. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os recursos, não é isso? Quando é que o procedimento era ordinário, quando é que o procedimento era especial, e vimos também os dois tipos de recurso, né? O recurso ordinário, que é quando o valor é superior a 400 superfal e a empresa perde na primeira instância, na coordenadoria, e ele recorre ao CTE. Esse processo vai ser julgado por uma das câmaras, não é? Ou primeira ou segunda câmara. E o recurso especial é quando as câmaras divergem de opinião, não é isso? Uma dá uma decisão do mesmo caso e outra dá diferente. Então, ele vai recorrer, esse recurso chama especial, porque houve uma divergência de julgamento entre as câmaras. Bom, vamos falar um pouquinho agora do reexame necessário. O reexame necessário está previsto no artigo 48, tá? Coloca aqui na tela. O reexame necessário é o seguinte, pessoal, é mais uma canjinha para o fisco tentar não perder dinheiro, né? Quando as decisões são contrárias à fazenda estadual, vão ficar sujeitas a reexame necessário por uma das câmaras do CTE, de decisões proferidas por julgador de primeira instância, ou pelo pleno de decisões não unânimes. Corta para cá. Então, esse reexame necessário é o seguinte: nós vimos lá o caso do contribuinte recursar ao CTE. E se o contribuinte não recursar porque ele ganhou? Então, quem vai recursar? Então, aí é onde temos o chamado reexame necessário. Então, a representação fiscal, ela vai intervir pedindo o reexame necessário, não é? E aí, se foi, como o julgamento foi em primeira instância, então quem vai apreciar esse reexame necessário é uma das câmaras do CTE, tá? Mas, se foi uma das decisões, se foi uma das câmaras que julgou, aliás, se foi o pleno, desculpa, que são 8 julgadores, mas a decisão não foi unânime. Por exemplo, deu lá 5-3. 5-3 não foi unânime. 5-4, aliás, 4-4 empatou, né? Mas se foi 5-4, 5-3 quer dizer não foi unânime, né? Então, a decisão unânime é quando tem lá 8-0. Se foi 8-0 a favor do contribuinte, aí eu não vou falar de reexame necessário, tá certo? Então, o reexame necessário é quando tem uma decisão do pleno não unânime. E aí, nesse caso, ou de uma das câmaras, né, ou do pleno das decisões não unânimes de uma das câmaras. Então, o pleno que vai julgar esse reexame necessário das decisões, de uma das decisões das câmaras não unânime. No caso, como a Câmara são 4, né, então se foi 3-1 contrário ao fisco, não foi unânime. Se foi 4-0 a favor do fisco, aliás, contra o fisco, então a decisão unânime não vai ter o reexame necessário, tá certo? Corta para cá. Então, esse processo será remetido para reexame necessário no prazo de 15 dias contados da proferição, da data da decisão. Logicamente que o reexame necessário também não se aplica ao procedimento especial. O procedimento especial está fora do reexame necessário. Vamos falar um pouquinho mais sobre ainda as decisões. Vamos ver aqui quando que as decisões são consideradas definitivas. As decisões do pleno do CTE, que não obtêm a unanimidade dos votos, quando contrária à Fazenda Pública Estadual, depende para o seu cumprimento a homologação do secretário. Volta aqui para mim, Ramiro, só para me deixar isso claro. Então vamos revisar. Houve uma decisão do pleno, essa decisão não foi unânime. Veja que ele falou no slide anterior da decisão não unânime de uma das câmaras. Como eu dei aquele exemplo, né? 3-1 a favor do contribuinte. Não foi unânime. Então vai ter o reexame necessário ao pleno. Mas aqui a decisão já é do pleno. É um outro caso. Então não houve também decisão unânime no pleno. O contribuinte lá ganhou de 7-1. Umzinho só foi contra ele. Então não foi unânime, né? Olha só que coisa. Então, quando essa decisão não for unânime, o que vai acontecer? Vai ter que ter homologação do secretário da Fazenda. Ainda tem mais essa. Ou seja, é muita coisa para tentar o fisco não perder o crédito, né? Então, o contribuinte realmente só ganha se ele realmente tiver razão, tiver tudo certo no processo.
Vamos ver agora quando são consideradas definitivas as decisões em processo administrativo tributário. Corta para cá. Se a decisão é de primeira instância e for favoráveis à Fazenda e o contribuinte não interpôs recurso, ou seja, o coordenador de julgamento lá, o auditor fez o julgamento em primeira instância, o fisco ganhou, ou seja, foi procedente, e a empresa não recorreu. Então, já vai fazer o quê? Decisão definitiva. Tá? Essa decisão a gente não chama trânsito em julgado, como nos processos da justiça, chama-se decisão definitiva. Proferidas pela coordenadoria de julgamento, nos casos de procedimento especial, ou quando não sujeita a reexame necessário. Então, naquele caso, o valor é menor do que 400 UPFAL, não é? Então, ele só pode ter como único recurso o reexame, e após o reexame ele perdeu, ou então não estava sujeito ao reexame, como está falando esse caso aqui, né? Então, aí vai ser dada como definitiva. Corta para cá. O que mais? Tem mais. Câmaras de julgamento. Aí ele já está falando quando não sujeitas a reexame necessário ou a recurso especial. Ó, recurso especial é aquele quando houve divergência entre as câmaras. Tá? Então, não tiver sujeito a reexame e não teve recurso especial porque não houve divergência. Então, as decisões de uma das câmaras também são definitivas, né? Ou do pleno do CTE, observado o disposto no artigo 49, ou seja, quando também essa questão do 49 é quando ele fala da decisão não unânime do pleno contra o fisco. Então, é isso que ele observa aqui no artigo 49. Então, se não houve isso aqui, a decisão do pleno, ela é definitiva. A decisão de uma das câmaras também é definitiva, se não houver divergência, ou seja, recurso especial, divergência entre as câmaras, e não tem mais recurso. Veja, diferente da justiça, né? Quando você entra com recurso na justiça, em uma das câmaras de um tribunal superior, e você perde, você ainda pode recorrer ao pleno. Aqui não. Ele perdeu em uma das câmaras, não tem pleno. Entendeu? Aqui nesse caso, só vai para o pleno se houver divergência de resultados. Aí sim pode ir para o pleno, tá certo? Então veja que aqui as câmaras representam o tribunal, né? O CTE, o conselho. E no caso, se o recurso, então, como eu disse para vocês, houve divergência, mas foi contrário, foi decisão não unânime, e aí, se foi decisão do pleno e ela não foi unânime, então vai ter que ter homologação do secretário. Então, ela só fica decidida definitivamente a partir da homologação do secretário, nesse caso, quando houve decisão não unânime do pleno, ok? Então, veja que são todos esses ritos aí sobre as decisões. Tem mais coisa ainda. Vamos ver alguns detalhes em relação à ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Põe aqui na tela. Lá no artigo 51, ele diz o seguinte: contrariar a decisão proferida pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em ADIM, o que é ADIM? Ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, após a sua publicação ou pela via incidental, após resolução do Senado Federal que suspender execução do ato normativo. Ele está falando de quê, pessoal? Aqui ele está falando de rescisão da decisão. O que é uma rescisão da decisão? O processo foi julgado, por exemplo, procedente, ou seja, a favor do fisco, mas aquela decisão contrariou o Supremo. Vamos pegar um exemplo. O Supremo já disse que as construtoras não são contribuintes, elas são contribuintes do ISS, não do ICMS. Mas o fiscal vai lá e cobra uma substituição tributária. Se ela não é contribuinte, ela pode pagar só o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Por quê? Porque a Constituição, na emenda 87 de 2015, ela prevê a cobrança de diferencial de alíquota para não contribuintes. Mas aí o auditor vai lá, se afoba e cobra substituição tributária, ainda agrega.
Ora, ele está contra uma decisão do STF, sim ou não? Então, o que é que vai acontecer? Ele contrariou uma decisão do Supremo, que foi uma ação que eles colocaram. Então, se aconteceu isso, ou por via incidental, ou por uma DIN, ou por uma ação declaratória, o que é que vai acontecer? Após a resolução do Senado suspendendo o ato administrativo, esse processo poderá ser rescindido, ou seja, vai derrubar tudo que foi feito. Certo? Então, isso que é uma rescisão. Esse procedimento existe também na Justiça. Depois que todo mundo analisou, o governo perdeu, ele vai lá, entra com uma rescisória, pode ganhar ou pode não ganhar. A rescisória desfaz tudo que foi feito para trás. O que mais pode acontecer para ser motivo de uma ação rescisória? Corta para cá. Se essa decisão se basear em prova cuja falsidade ficar demonstrada posteriormente, por exemplo, ele ganhou porque ele usou um documento falso, enganou os auditores, ou vice-versa, o auditor juntou um documento falso, ou foi obtido um novo documento cuja existência era ignorada na época, do qual não se pôde fazer uso na ocasião daquela decisão, e que possa modificá-la, ou seja, posso modificar aquela decisão, mostrando aquele papel, mostrando aquela prova que não foi colocada naquele momento, porque não foi possível provar naquele momento. Então veja que a rescisão, aqui no PAT, é mais uma chance que você tem para fazer a justiça, para fazer o que é correto. Existe ainda mais um motivo, que é o motivo final, para que possa ocorrer uma rescisão. Corta para cá. É quando há um erro de fato resultante de atos ou documento dos autos. A decisão rescisória será proferida pelo Pleno do CTE. Quem pode proferir a rescisão? Somente o Pleno do CTE, tá? Coordenadoria de Julgamento não dá pitaco em ação rescisória. Por 3/4 do total dos votos, olha. Então é um quórum privilegiado, 75% dos membros. Cabe ao titular da representação fiscal, ó aqui o titular, o chefe da representação fiscal, propor rescisão, tá? Então, quem é parte legítima para propor a rescisão? O titular da representação fiscal. Ele que vai propor a rescisão para tentar derrubar tudo aquilo que foi feito para trás. Logicamente, de dentro daqueles parâmetros. E vai ter que provar que houve um erro de fato, vai ter que provar que contrariou a decisão do STF ou em declaratória, ele vai ter que provar que foi baseado em prova falsa, ok? Ou que houve algum documento ignorado. Algum desses motivos ele vai ter que alegar para poder o Pleno receber essa ação rescisória. Vamos ver agora, eu já falei bastante sobre representação fiscal, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa representação. Ela está prevista lá no artigo 54 da Lei 6771. Corta para cá. Cabe à representação fiscal, os representantes fiscais, como nós chamamos, todos eles são auditores fiscais, tá? Se pede também uma preferência de ser formado em direito, mas não é obrigatório, tem que ter também um pouco de experiência. Então, a representação fiscal ela vai defender os interesses da Fazenda em processo tributário, no que se refere a créditos tributários de auto de infração. Tá? Somente de auto de infração. Ele vai promover o saneamento do processo, aquilo que eu falei, por exemplo, ou o aperfeiçoamento da instrução, quando for necessário. Houve, por exemplo, um erro lá na página, ele pulou da página 30 para 32, aí vai ter que sanear o processo. A representação fiscal observa isso, devolve para o auditor fazer o saneamento. Ou ele errou num prazo, né? O fiscal está cobrando o antecipado no dia 30 e eles entendem que é dia 20, por exemplo. Aí vão lá, vai fazer a correção. Então, isso eles promovem o saneamento, ou seja, a gente por aditamento, você faz um aditamento no auto de infração, que é uma espécie de correção. Você não vai apagar nada do que já foi feito, você vai fazer um aditamento dizendo que você está aperfeiçoando o auto de infração original, corrigindo tais e tais questões. Você não pode mudar, por exemplo, o teor da denúncia, você não pode mudar o enquadramento da infração, o valor da multa. Uma vez feito, não muda-se mais isso, no caso do auditor. A gente já viu que o julgador pode fazer isso.
Mas no aditamento, ele só vai mudar uma questão acessória. Esqueceu de botar matrícula, a numeração do processo, a data de vencimento e daí por diante. Então ele vai somente colocar coisas para aperfeiçoar o processo. O que mais que a representação fiscal faz? Corta para cá. Ela também vai fazer contestação da defesa. Tá? O empresário foi lá, apresentou sua defesa e a representação vai fazer a contestação dessa defesa. Ou recurso interposto pelo sujeito passivo produzindo parecer fundamentado sobre reclamação tributária. Tá? Então ele pode produzir um parecer sobre aquela reclamação e também pode interpor recurso à Fazenda. No caso, lembra do recurso especial? Aquele que houve divergência entre as duas câmaras? Quem vai interpor esse recurso é a representação fiscal. Tá? Também, olha só o tanto de atribuições que tem a representação fiscal. Ela pode propor rescisão, a gente já viu, acabei de falar. Ela zela pela fiel execução das leis, como eu falei, ela é um guardião das leis, né? Dos decretos e atos normativos. Ela vai propor edição de súmulas, vai comparecer às sessões das câmaras e do pleno e fazer sustentação oral, tá? E vai também revisar os lançamentos nos casos de revelia. Está lá no artigo 13. Corta para cá. A gente já falou em vídeos passados o que é a revelia. A revelia, o processo todo foi instruído, houve lá no dia do julgamento, ele foi intimado, não apareceu. Então, o julgador faz a certidão de revelia e considera o contribuinte revel, ou seja, ele não respondeu, foi julgado sem ouvi-lo. Então não houve aí contraditório, né? Houve ampla defesa, mas não houve contraditório. Então ele faz o termo de revelia, a certidão de revelia, e encaminha para a representação fiscal. A representação fiscal, então, vai fazer uma olhadinha nesse processo, vai revisar, vai ver se os cálculos estão certos, prazo, data, tudo. Se houver algum erro, eles encaminham em diligência novamente ao auditor para ele fazer o conserto, para ele fazer o aperfeiçoamento por aditamento e volta novamente para encaminhar para a PGE. Ok, gente, então vamos para frente. Vamos agora falar um pouco sobre a consulta. A consulta é o seguinte, corta aqui para mim. Nós vamos ver que nós temos vários tipos de procedimento. Então, o contribuinte, ele pode ingressar com um processo lá na Cefaz para tirar uma dúvida sobre alguma coisa que ele tenha. Ele pode ingressar com um processo para restituir um crédito que ele pagou a mais. Esse tipo de processo a gente chama de repetição do indébito, né? Ele pode ingressar com um procedimento administrativo tributário para solicitar um benefício fiscal, por exemplo, ele quer uma inscrição de substituto tributário, ele quer uma inscrição para pagar depois, quer participar de alguma instrução normativa, como a IN30, a IN39, para pagar posteriormente, quer participar do decreto dos atacadistas para ter uma redução de tributos, enfim. Então, nós temos vários tipos de processo. Nós estudamos até agora o quê? Os procedimentos chamados contenciosos, que são provenientes de auto de infrações, né? Onde o auditor vai fazer a multa, vai apurar a irregularidade e vai ter todos aqueles trâmites que a gente falou. Mas existe também alguns tipos de procedimentos que são chamados não contenciosos. Corta para cá. E esse aqui, que fala da consulta, é exatamente esse. É assegurado ao sujeito passivo, ou seja, ao contribuinte, entidade representativa de classe de contribuintes ou responsáveis, o direito de formular consulta em instância única, sob interpretação e aplicação da legislação tributária em relação a fato de seu interesse. Então veja que tanto pode ser o contribuinte como classe de contribuinte, ou seja, associação comercial, quer fazer uma consulta em nome de todos os contribuintes? Pode. Né? Sindicato patronal da indústria X, também pode. Então, tanto o sujeito passivo como uma entidade representativa pode ingressar lá na Cefaz com um processo administrativo tributário para dirimir algum tipo de dúvida ou algum tipo de interpretação de norma. Tá? Corta para cá. O segundo processo é aquele que eu já disse, está lá no artigo 62, que é o processo de restituição. Serão restituídas no todo ou em parte as quantias pagas indevidamente relativa a tributo ou penalidade, seja qual for a modalidade de seu pagamento. Cobrança ou pagamento espontâneo de quantia a maior indevido, o cara devia 100,
mas ele se confundiu, botou um zero a mais e pagou 1.000. Então ele vai ter direito de se restituir de 900. Né? Erro na identificação do sujeito passivo, isso é muito comum, né? A inscrição dele era 240, 345, dígito 2. Aí ele colocou lá 240, 346, dígito 2. Ele trocou aqui o 5 pelo 6. Aí já foi para outro contribuinte aquele pagamento. Então, ele vai mostrar tudo isso, tá? Reforma ou anulação ou revogação ou rescisão da decisão condenatória. Olha, se houve uma rescisão e ele pagou, ele depois vai ter que entrar com um processo de restituição do valor que ele pagou, né? Porque o processo caiu através de uma rescisão. Ou quando houver erro de fato. Então, todas essas 4 situações, ele vai entrar o quê? Com um processo de restituição lá na Secretaria da Fazenda. Um outro tipo de processo é o processo de benefício fiscal. Está previsto lá no artigo 67. Quando não concedido em caráter geral, dependerá de prévio reconhecimento. Relativamente ao reconhecimento desse benefício, observar-se ao previsto na legislação, atinente ao que se refere à formalização e instrução do pedido, do preparo e da intimação do sujeito. O pedido de reconhecimento será dirigido ao diretor de tributação e a decisão é do secretário. Corta aqui para mim. Então, olha só, veja que aqui já mudou o rito totalmente, né? Lá, ele ingressava com processo, o auditor vai protocolar o auto de infração e ele vai para a coordenadoria de julgamento, né? O contribuinte tem um prazo para fazer a defesa, depois a representação fiscal se manifesta e o julgador ele vai pegar a defesa, vai pegar as contrarrazões da representação fiscal e vai fazer o seu julgamento. Aqui não. Aqui o pedido de reconhecimento daquele benefício é dado baseado num parecer. Então vai para o diretor de tributação, que hoje é chamado de gerência de tributação, a GET. E então o gerente lá faz um parecer, ou algum de seus funcionários, ele assina, e ele leva, encaminha esse parecer ao secretário adjunto da Receita. O secretário adjunto vai deferir aquele benefício ou vai negar aquele benefício, ok? Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre processo administrativo tributário. É lógico que eu aqui frisei os pontos mais importantes, a lei ela é muito grande. Eu acredito que aqui, se vocês aprenderem bem sobre esses vídeos que nós fizemos aqui do PAT, você terá condições de fazer uma boa prova. Eu ainda vou fazer algumas questões aqui conosco sobre o processo administrativo e vamos também, ainda falta 2 assuntos para nós, o IPVA e o ITCD. Com esses 2 assuntos a gente conclui todo o nosso programa e vamos fazer questões aí sobre esses assuntos. Até lá.